Bom dia, bom dia. Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Não tem outro. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito na palavra de Deus. Irmãos, não sejais ignorantes acerca das coisas. Venho lembrar aos irmãos também o que Deus fez no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como cão, como cachorro. É no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, porque o número 5 simboliza o número do cachorro, o fiel. E ali no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, Deus escolheu 300 homens fiel como cão para obedecer e eles venceram a guerra. Quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 15, aqui fala a videira verdadeira. E está escrito assim, ó, Jesus falando, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, quando você lê o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15, Jesus está falando que ele é a videira. Por que é capítulo 15? Porque Jesus, o número 5, significa fiel, e Jesus veio aqui na terra e ele foi fiel aos 10 mandamentos. Por isso que é João 15 que fala a videira verdadeira. E Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, porque ele é o fiel. Ele foi fiel como um cão, número 5. Aí quando você vai aqui na primeira epístola de João, capítulo 5. Capítulo 5 porque está falando do fiel. A epígrafe do texto está escrito assim, ó, a fé em Cristo. Está escrito assim, ó, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, que são os 10 mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E continua dizendo aqui, ó, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são o que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Os três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Que Deus deu de seu Filho. Deu o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não